Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de como um macaquinho japonês, completamente solitário, acabou se tornando uma estrela mundial. Mas olha, essa não é só uma historinha fofa que viralizou. É uma história que, sem que a gente esperasse, acaba revelando muito sobre as nossas próprias necessidades, aquelas mais profundas. Quem passou um tempo online nos últimos meses com certeza se deparou com essa hashtag Hang in There Punch, ou, em bom português, Aguenta Firme Punch. Ela simplesmente tomou conta das redes sociais, sabe? Sempre acompanhada de vídeos de um macaquinho que parecia tão, mas tão vulnerável que partiu o coração de milhões de pessoas pelo mundo. A questão é que essa história vai muito além da fofura que viraliza. Por trás daquelas imagens que apertam o coração, existe uma trama bem complexa, envolvendo biologia, psicologia e até instintos que a gente nem imagina. Então, vamos lá, vamos entender isso direito. Para começar, vamos recapitular a história que todo mundo viu. Aquela que fez a gente parar de rolar o feed e prestar atenção de verdade. Esse aqui é o Punch. Ele nasceu no zoológico de Chikawa, no Japão, e o começo da vida dele foi bem difícil. Ele foi rejeitado pela própria mãe e os cuidadores tiveram que intervir. E para tentar preencher aquele vazio, tanto físico quanto emocional, deram para ele um companheiro de pelúcia. E foi aí que tudo explodiu. Os vídeos dele agarradinho nesse brinquedo, que era sua única fonte de conforto, se espalharam pelo mundo de um jeito impressionante. E essa fama toda na internet teve um impacto bem real, viu? O zoológico de Chikawa chegou a receber 8.000 visitantes num único fim de semana. Isso é mais que o dobro do que eles registraram no mesmo período do ano anterior. Todo mundo queria ver de perto o pequeno Punch e seu amigo de pelúcia. Agora a gente avança um pouco, porque a realidade da vida do Punch, ela é bem mais complicada do que parecia naqueles vídeos. A internet enxergou solidão, mas a ciência que estuda os primatas vê uma coisa um pouco diferente. Duas perguntas começaram a surgir e deixaram muita gente preocupada. Primeiro, por que uma mãe abandonaria o próprio filhote? E segundo, por que os outros macacos pareciam estar fazendo bullying com ele? As respostas para isso, bom, elas estão na dura realidade da vida social dos macacos. Segundo especialistas como a primatóloga Alison Behe, o abandono, por mais cruel que pareça pra gente, não é um ato de maldade, é um cálculo brutal do instinto de sobrevivência. Pensa só, numa situação extrema como uma onda de calor que ameaça a vida, uma mãe sem experiência pode instintivamente priorizar a própria saúde. Para quê? Para ter a chance de tentar de novo, de se reproduzir com sucesso no futuro. É a natureza sendo bem dura. E aqui está a estrutura do mundo do Punch. A sociedade dos macacos japoneses tem uma hierarquia super rígida, chamada de matrilinear. O que isso significa? Que a posição social de um filhote é totalmente herdada da mãe. E essa posição define tudo, acesso à comida, proteção, até as chances de acasalar no futuro. Sem uma mãe para guiar, para ensinar as regras, o Punch não estava só sozinho, ele estava socialmente perdido, sem status nenhum. E este é um ponto fundamental, talvez o mais importante. O que para os nossos olhos parecia bullying, na verdade era disciplina social. Os adultos não estavam sendo cruéis por maldade, eles estavam tentando ensinar ao Punch o lugar dele e as regras de como se comportar. Lições que a mãe dele deveria ter ensinado. É, digamos, a educação do mundo dos macacos, que não é nada suave. A ligação do Punch com o brinquedo dele vai muito além de uma imagem fofa. Na verdade, ela é um eco de um dos experimentos mais importantes e também controversos da história da psicologia. Lá nos anos 50, a psicologia acreditava que o apego de um bebê com a mãe era simples. A mãe dava comida, o bebê se apegava. Ponto. Mas o psicólogo Harry Harlow achava que tinha mais coisa aí. Ele criou um experimento para testar uma teoria que na época parecia até radical. A de que o conforto e o carinho eram, na verdade, mais importantes que a própria comida. Então, a escolha oferecida para os macaquinhos era bem clara. Uma mãe era feita de arame, fria, mas tinha uma mamadeira com leite. A outra era coberta com um pano macio, super aconchegante, mas não oferecia comida nenhuma. A pergunta era, do que um bebê realmente precisa? Os resultados, nossa, eles foram um choque. Revolucionaram completamente o que a gente entendia sobre apego. Os filhotes passavam quase o dia inteiro, cerca de 17 a 18 horas, agarrados na mãe de pano. Eles só iam para a mãe de arame quando a fome ficava insuportável, e mesmo assim era rápido. Iam lá, mamavam e voltavam correndo para o conforto do pano. Então, o ponto crucial é este. Harlow provou que o contato, o conforto, são necessidades biológicas fundamentais, não são um luxo.
O Punch, agarrado no seu orangotango de pelúcia, não estava só brincando. Ele estava satisfazendo uma necessidade primária, instintiva, de segurança e de apego que a mãe dele não pôde dar. Mas essa história não é só sobre o Punch, é sobre a gente também. Por que milhões de pessoas no mundo todo sentiram uma conexão tão forte, tão visceral com o animal que nunca viram na vida? A resposta, pasmem, está na nossa própria biologia. O biólogo Konrad Lorenz chamou isso de Kinderschema, ou esquema infantil. Basicamente, é um conjunto de gatilhos visuais que a evolução programou nos nossos cérebros. Quando a gente vê essas características, uma chavinha vira e nos faz querer cuidar e proteger para garantir a sobrevivência da espécie. Pensa bem, cabeça grande, olhos enormes, testa alta, um jeitinho todo desajeitado de andar. O Punch tem tudo isso. Ele basicamente hackeia o nosso cérebro, ativando os mesmos circuitos que um bebê humano ativaria. É por isso que a hashtag #HangingTherePunch explodiu. Não foi só dó, foi um instinto biológico de proteção que foi ativado em escala global. Mas a história do Punch não acabou quando ele ficou famoso. O processo de integração dele no grupo continua, cheio de avanços, mas também de muitos debates sobre qual é o melhor futuro para ele. As notícias mais recentes são bem animadoras. Parece que o Punch está começando a criar laços de verdade. Já existem vídeos dele sendo cuidado por outros membros do grupo e até brincando com outro macaquinho jovem. Ele está, aos pouquinhos, encontrando o seu lugar e dependendo cada vez menos do seu amigo de pelúcia. Só que a fama também trouxe um olhar mais crítico. Organizações como a PETA dizem que toda essa situação mostra o estresse do cativeiro e que o melhor pro Punch seria ir para um santuário. Já o zoológico se defende, dizendo que as interações são normais para a espécie e que tirar ele de lá agora iria condená-lo a uma vida de isolamento para sempre. É um debate bem complicado sobre o bem-estar dele a longo prazo. No final das contas, a história do Punch virou uma espécie de espelho. O nosso fascínio por esse macaquinho solitário, que buscava conforto desesperadamente num bicho de pelúcia, não é só sobre ele. É sobre a gente reconhecer na luta dele a nossa própria busca universal, por um lugar seguro, por conexão e, no fim, por um sentimento de pertencimento.